Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé e nos protegendo de todos os males. Nesse dia 30 de dezembro, sábado, estamos na oitava do Natal, queremos pedir a Deus sabedoria, que os nossos corações, os pensamentos dos nossos corações sejam revelados sempre. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui contemplamos hoje. Ontem a gente viu Simeão no templo, momento de purificação da mãe, viu? E consagração a Jesus. Viu? E agora a gente se depara com Ana, uma mulher que casou, 7 anos casada, ficou viúva e passou a viver a vida toda. É muito interessante essas pessoas que vivem a vida toda aguardando um momento, aguardando uma esperança. Franz Kafka nasceu em 1883, morreu em 1924, no seu livro A Metamorfose, nos diz o seguinte: é bom quando nossa consciência sofre grandes ferimentos, pois isso a torna mais sensível a cada estímulo. Penso que devemos ler apenas livros que nos ferem, que nos afligem. Se o livro que estamos lendo não nos desperta como soco no crânio, por que perder tempo lendo-o? Para que eles nos tornem felizes? Como você diz? Ó Deus, nós seríamos felizes do mesmo modo se esses livros não existissem. Livros que nos fazem felizes poderíamos escrever nós mesmos, num piscar de olhos. Precisamos de livros que nos atinjam com a mais dolorosa desventura, que nos assolem profundamente, como a morte de alguém que amamos mais do que a nós mesmos, que nos façam sentir que fomos banidos para o ermo, para longe de qualquer presença humana, como o suicídio. Um livro deve ser um machado para o mar congelado que há dentro de nós. É interessante isso, a vida ela é baseada nas feridas. Tanto Ana quanto Simeão, 2 idosos que feridos pela vida, mas movidos pela esperança. Movidos pela esperança, na certeza de que o Salvador chega. Por isso, essa profetisa, já de idosa, 80 anos, de idade avançada, ela chega e reconhece Jesus também. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que o esperavam a libertação de Jerusalém. Simeão, esse menino será a causa de contradição, uma espada lhe transpassará o coração, ele será motivo de erguimento e caída de muitos. E Ana começa a falar desse menino a todos que estão esperando a salvação, a todo o povo de Israel. Nós estamos falando de uma mulher idosa que passou praticamente a vida toda em jejuns e orações. Uma vida toda dedicada a Deus. Depois do casamento, depois que ficou viúva,
uma vida toda dedicada a Deus, uma vida toda dedicada ao templo. E essa pessoa, por causa da sua experiência de fé, por causa do tempo de convivência no templo, de convivência com Deus, ela passa a ser capaz disso. Pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ela fala para um povo que está esperando libertação. Ela fala para um povo que está machucado, ferido, que tem um passado doído, que traz no seu passado a escravidão no Egito, traz no seu passado o exílio da Babilônia, traz no seu passado muitos povos que oprimiram e invadiram Israel, viu? E agora vive sob o poder dos romanos, do Império Romano. Então ela fala isso para esse pessoal que espera a libertação de Jerusalém. Depois vai encerrando o texto. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, Nazaré, sua cidade, crescia na cheia de graça, e a graça de Deus estava com ele. Jesus vai sendo reconhecido nesse tempo do Natal. Natal é Deus nos visitando na nossa condição. Vai sendo acolhido. Para o pai e a mãe de Jesus, acho que isso é uma dificuldade. Afinal, que história é essa que meu filho terá uma espada traspassando? Que história é essa que essa mulher aí, com tanto tempo de oração, começa a falar de que esse menino vai trazer libertação para Jerusalém? E por isso ficavam admirados, assustados. O fato é que, ao olhar para o presépio, nós estamos diante de um grande mistério. Ao olhar para o presépio, a gente fica se perguntando: como é que Deus tem coragem de se fazer carne como eu? Como que Deus tem coragem de vir a esse mundo e nascer numa gruta, no meio de um casalzinho desconhecido e sem um lugar para nascer, sem uma hospedaria, sem uma parteira, sem uma casa, sem um quarto, e tem uma manjedoura como berço? Que Deus é esse que nasce nessa condição e que esse povo começa a reconhecê-lo, a perceber que tem algo nele e que ele está na nossa condição? Que criança é essa que assusta Herodes e que faz com que Herodes mande matar toda criança abaixo de 2 anos em Belém? Que criança é essa que nasce nessa condição de vida, no meio desse casal, nessa gruta, e não se tornou alguém revoltado, não se tornou um ser humano vingativo, não se tornou um ser humano maldoso, não se tornou um ser humano que quer dar o troco nas condições em que a humanidade o recebeu, no contexto em que a humanidade recebeu. Quem é essa criança que acaba de nascer, na sua fragilidade de criança? Passa um pouco, tem um homem que diz: eu posso morrer em paz que eu vi o que eu precisava viver. A gente luta para viver, né? Passa um pouco, tem um Simeão que diz: posso partir em paz. Quer dizer, chegar à consciência de que eu já posso morrer, que aquilo que eu queria ver na vida, eu já vi. Ou essa mulher idosa com 80 anos, que começa a falar: olha, esse homem aí, ele vai libertar Jerusalém. Esse homem aí vai salvar a humanidade. Vai nos mostrar coisas que nos ajudam a viver. Vai nos mostrar coisas importantes para a vida. Por isso, cabe a cada um de nós agradecer a Deus por essa vida, pelo tempo que nós temos, por aquilo que a gente vai vivenciando. Apesar que o final de ano é um tempo muito cansativo, né? Muita coisa, agenda muito cheia, muito desgaste, muita festa, muita comemoração. A gente acaba não tendo tempo, às vezes, para digerir aquilo que a gente vai celebrando. A gente, às vezes, não tem tempo para contemplar o Natal. A gente fica... E por isso, talvez, o Kafka tem. De vez em quando é bom a gente ler livros que nos ferem, que nos assustam, porque Jesus está sendo reconhecido e está assustando Maria e José. Porque, afinal, de quem eles eram os pais. Que Deus ilumine, abençoe e proteja todos nós. Um abraço e até mais.